Bom, então dando continuidade ao estudo e já que foi deixado os exercícios na outra proposta, agora é a correção, tá? Então, de 1 a 8 eu vou estar corrigindo e as dúvidas também podem surgir, tá? Então, aqui a gente tem algumas questões de termo geral de PG, em que a gente tem a sequência e já logo de enunciado já está pedindo ali o 7º termo da PG, sabendo que a PG, essa sequência, foi informada. Então, primeira coisa aí que já se vai fazer a anotação, né, inicialmente, é que está sendo pedido a INE, o A7 da questão. Primeira coisa que está sendo pedida. Então, o N é igual a 7, o meu A1 pela sequência é o número 5, e a razão é o A2 dividido pelo A1. E a gente tem que 10 dividido por 5, 2. Termo geral da PG é a N igual a 1 vezes o Q na N menos 1. Então, uma coisa assim que facilita bastante os cálculos é a questão da calculadora, então é importante que se tenha junto, né, para desenvolver os cálculos. Então, no lugar do AN, eu vou colocar o A7, igual, no lugar do A1 é o 5, vezes o Q, então, o Q é 2, que é o valor da razão dada, que é 2. O N, então, tu vai substituir por 7, menos 1. O A7 é igual a 5, que multiplica 2 na sexta potência. 7 menos 1, 6. Uma coisa bem comum de erro, tá? É o aluno fazer a multiplicação sem pensar que a potência é prioridade diante da multiplicação. Então, primeiro resolver isso aqui para depois, no final, multiplicar pelo 5. Então, A7 será igual a 5 vezes, e daí você vai colocar na calculadora, por isso é importante conhecer como a calculadora funciona, né? 2, nessa calculadora aqui da Cássio, o elevar no expoente é o chapéu, então, chapéuzinho, né? 6, igual a 64. Daí, no final, coloca lá, A7 é igual a 5 vezes 64, ou seja, esse A7 é igual a 320. Questão 2, voltamos lá, lendo o problema e o que o problema trouxe, ó. Numa PG de 4 termos, então, o N, o número de termos dela é 4. Continua, o primeiro termo é menos 4, então, A1 é igual a menos 4, tá? A razão é 3. Bom, então, como é que a gente identifica a razão na PG? A letra Q, 3. Determine o último termo. Então, eu não indiquei o termo, sei que tem 4, né? Então, o AN é quanto vai ser o último termo. E aí, né, escreve lá PG. AN, A1 vezes o Q na N menos 1. A N mantém, porque é ele que tu vai descobrir no final. O A1 é menos 4, vezes o Q é 3. O total de termos dessa PG é 4, menos 1. A N menos 4, que multiplica 3. 4 menos 1, 3. A N é igual. Menos 4 mantém, vai fazer 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3.
você sabe direto o resultado, pode colocar ali já o valor, né? Mas se não, calculadora, né? 3 ao cubo, 27. Então, 27 aqui. O último termo dessa sequência vai ser menos 4, que multiplica 27, ou seja, menos 108. Tá? Questão 3 agora. Vamos lá. Qual é o sexto termo de uma PG? Então, meu AN é o sexto termo, ponto de interrogação. O N que se quer saber é o 6, em que a razão é 0,5. Como é que eu represento a razão? Que 0,5. E o primeiro termo é igual a 4. Então, meu A1, valor 4. Quem é meu termo geral? AN, A1 vezes Q na N menos 1. Então, no lugar do AN, eu vou colocar o A6. No lugar do A1 é 4, que multiplica o Q, que é 0,5. O N é 6 menos 1. A6 é igual a 4 vezes 0,5. 6 menos 1, 5. A6 é igual a 4, que multiplica, e daí tu coloca lá na calculadora, né? 0,5 elevado no 5. Então, lá vai ter o valor 0,03125. Alguns alunos vão dizer, Sora, por que tu tá usando toda a casa decimal? Porque esse valor, ele é um valor exato, né? E, às vezes, a gente tem uma dízima periódica que tem várias casas decimais. Mas aqui a gente nota que ele inicia e termina. A gente consegue perceber isso pelas casas decimais. Então, pode usar toda ela, tá? Então, meu A6 será igual a 4 vezes, né? 0,03125. Ou seja, 0,125. 0,125. Legal aqui da aula é que, só fazendo um comentário, né? Tem que conhecer a tua calculadora, tá? Essa daqui da Cássio, que é um exemplo, tá? Nós temos o seguinte, o ponto é a vírgula dela, e a vírgula é o ponto. Isso é importante quando a gente tá falando em casa de milhar, né? Ah, é 1125, tal coisa. Então, o ponto aqui é a vírgula, e a vírgula seria o ponto, tá? Então, isso é uma coisa bem importante aqui de comentar, tá? Outra coisa importante, a segunda função de uma calculadora, aqui nela é shift e algumas outras, esse shift tá lá como 2NDF, então por isso é importante conhecer a calculadora também, tá? Questão 4, então, prosseguindo aí. Vamos lá. Número 4. Numa PG, temos que o A5 é 162. Então, a primeira coisa que eu já vou anotar aí para o problema, ó. O quinto termo, né? O meu AN, que é o quinto, tem o valor 162, tá? Então, o N é 5. O Q, então, vale igual, que é a razão, né? É menos 3. Ele está pedindo, tá? O primeiro termo, certo? E eles também está pedindo o sétimo termo, tá?
Então, assim, importante, né? Bom, ele quer saber o sétimo, então depois na conta ele é o AN, né? E depois o N vai virar o 7. Ele tem dois momentos aqui. Então, primeiramente, eu vou fazer o cálculo, tá? Dessa questão aqui para obter o A1 e depois vou fazer os cálculos para obter o sétimo termo. Então, isso é importante que a gente destaque aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou copiar uma fórmula. AN, A1 vezes o Q na N menos 1. Então, vamos lá. Dados primeiramente. Quanto vale meu AN, o único termo que foi informado no problema? Esse termo vale 162, igual. O meu A1, eu não sei. O meu Q foi informado no problema, que é menos 3. O N, então, que eu sei, é o 5 menos 1, pela fórmula. Vou colocar entre parênteses, porque provavelmente vai ter questão de regra de sinal, tá? Em função da potência. Então, 162 é igual ao A1, que multiplica menos 3, mantém ainda a base, né? E quanto é 5 menos 1? É 4. Então, 162 é igual ao A1, que multiplica o que é menos 3 na quarta. Então, parênteses aí, ó, cuida bem a tua calculadora, tá? Como é que funciona. Então, coloquei lá, menos 3, fecha, elevado, chapéu, né? Na quarta potência. E ele vai dizer lá, ó, 81 positivo. Então, 81. Qual é a operação que o 81 aqui tá fazendo com o meu A1? É multiplicar. Então, pro outro lado, vai passar dividindo. 162 dividido por 81. Isso aqui é igual ao A1. E o que é 162 dividido, né? 162 dividido por 81, bom, é 2, tá? Então, 2 é igual ao A1. O que ainda falta no problema que foi solicitado também? O A7. Então, notem agora que quando eu for calcular o A7, esse meu A1 vai me ajudar a obter esse sétimo termo que o enunciado também está pedindo. Então, novamente, ó, AN, A1, vezes o Q na N menos 1. Então, vou colocar lá A7, que é quem eu quero saber, que é o sétimo termo. O meu A1 é 2, vezes o Q, mantém ainda, é menos 3, né? 7 no lugar do N, menos 1. A7 é igual a 2, que multiplica, mantém menos 3, que é a base, 7 menos 1 é 6. O A7 é igual a 2 vezes menos 3 na sexta, né? A mesma coisa. Abre parênteses, tem um valor negativo, fecha. Chapéu, que é a questão do expoente indicado, né? Que é o 6. 729. Então, 729. Também ficou positivo, né? O meu A7 será igual, faz também lá. 2 vezes 729, esse valor do sétimo termo, 1.458. Olha só como eu já conheço a minha calculadora do que eu comentei antes, tá? A vírgula é o ponto e o ponto é a vírgula, então aqui eu sei que tem a casa de milhar, 1.458, tá? Quando eu vou colocar o valor aqui, também esta ideia, certo? Para não alongar muito essa explicação inicial aí, da 1 a 4, vou encerrar aqui. Eu vou dar continuidade no próximo vídeo, tá bom?